Existem vários motivos para que uma pessoa creia que Jesus é o Cristo e, diferentemente, confira o upgrade a essa fé de que ele é Deus. Então, aqueles que creem podem apenas acreditar que é um profeta, que é o Messias, que o Messias é o profeta, né? Não é um, e aqueles que, na sequência, aceitariam que ele é a encarnação de Deus. E há também vários motivos que poderiam levar uma pessoa, tanto hoje quanto na época, a não acreditar nele. Acho que o motivo principal para aqueles que não acreditaram nele foi a perda dos seus privilégios. Por exemplo, ao dizer que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Ao dizer que Deus não aceitava os sacrifícios que estavam sendo oferecidos a ele no templo. Ele estava acabando com o emprego de todos os sacerdotes da época, né? E aí o sumo sacerdote e a corte dele, né, teve todas as razões de ficar apavorado. Esse acho que seria o principal motivo. Um motivo um pouco menor, mas também é a exigência que ele fazia, porque ele diz: não vim destruir a lei, não vim abrogar a lei, vim cumpri-la, né? Se bem que o autor da carta aos Hebreus, acho que todo o raciocínio a que ele nos induz é que, como ele diz, um novo sacerdócio, um novo sacrifício, uma nova lei. Então, se ele trouxe uma nova lei, aboliu a antiga. Se ele trouxe outro sacrifício, anulou os sacrifícios antigos. Se ele trouxe um novo sacerdócio, os sacerdotes antigos não tem mais fazer. Então, na verdade, esse foi o motivo, né? Esses foram os motivos para quem não acreditou nele, por mais evidente que fosse. Existe também a razão, por exemplo, como do meu atual colega de estudos, que é o Jonathan, que cada vídeo que eu tenho visto dele me faz admirá-lo mais ainda, que é judeu, que coloca o judaísmo como sendo, evidentemente, a religião correta, mas evita colocar isto assim, fazendo a cabeça da gente. Ele procura objetivamente expor o que é o cristianismo e expor o que é o judaísmo. Tem uma certa preferência por expor o que é o catolicismo, né? Que ele diz que é a única corrente que se prende aos apóstolos. Não se pode mais provar que há nenhuma corrente cristã. Tá caindo a linha. Igreja Católica. Dizer isso já é muito, embora ele negue que foi fundada por Jesus Cristo. Isso aí já seria Vê se melhora o sinal. Já seria uma discussão específica e secundária, porque aí seria duvidar daquele textozinho que diz: Pedro, tu és pedra, e tal. Duvidar ou não duvidar. Seria uma pesquisa para saber se aquele texto é de fato original ou se foi acrescentado. Ele aceita que foi acrescentado e outros historiadores aceitam que é original, que é verdadeiro. Então, os acadêmicos, como se chamam, né, eles aparentemente apresentam uma atitude de meio termo, né, de isenção,
não. Mesmo que eu tenha outra religião, mas nós vamos estudar o cristianismo como uma tese, como uma ideologia, e, portanto, teremos o máximo de objetividade. Ele próprio diz que será impossível, ele sabe que será impossível ele fazer isso, porque até mesmo como professor de história, quando existem correntes históricas discordantes, ele diz, eu tenho a minha, e quando eu vou dar minha aula, eu já percebo que eu puxo para a minha. Então, a objetividade absoluta é praticamente impossível. Mas esses ficam assim, numa situação que parece que são pessoas que realmente você pode acreditar no que eles estão dizendo, porque eles apresentam fatos, dados históricos, metodologia científica. Então, a coisa fica assim, bem objetiva, bem científica, mas embutido nesse cientificismo. Porque se ele diz que o versículo, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele diz que rejeita esse texto porque se tirar ele não faz diferença, eu acho que é um argumento bastante frágil dizer que um texto foi adicionado, porque se tirar ele dali, você pode continuar lendo normalmente. Isso não é um argumento sério. E depois porque há outra corrente de professores, inclusive ateus, livres pensadores, que aceita que o texto é verdadeiro exatamente por causa do que Bernard disse. Porque se fosse alguém esperto que tivesse adicionado aquilo para garantir o primado do bispo de Roma, né, que isso teria sido dito a Jesus, por Jesus a Pedro, e Pedro depois foi para Roma, e aí, né, ficou o Papa de Roma, teria acrescentado também alguma coisa, tinha feito um texto que garantisse a sucessão, porque não bastava Jesus Cristo dar o poder máximo da igreja a Pedro, e aí Pedro morre, e aí depois? Como é que vamos ficar depois? Né? Vai ser tirado no palitinho, jogando dados? Né? A pessoa que tivesse bolado isso como uma garantia da sucessão, né, automaticamente estenderia isso aos sucessores de Pedro. E isso não existe. É só Pedro. O que deixa a sucessão como matéria de fé, aceita ou não. Porque Jesus só garantiu no texto que era Pedro. Sobre ti edificarei a minha igreja, pronto, então está edificada sobre Pedro, agora o resto. Então eu acho assim, às vezes, extremamente perigosos os acadêmicos. Porque, né, eles vêm assim como cordeiros, né, mostrando a mais absoluta isenção, a argumentação mais científica possível e na verdade, embutido naquela explicação, naquela explanação, tem sempre alguma coisa que não é exatamente do jeito que ele está dizendo, é algo controverso, e ele decidiu por aquela corrente. No caso do Jonathan, ele tem a sinceridade de dizer, quando ele, não no caso do Pedro, tu és pedra, mas, por exemplo, na profecia de Daniel foi um profeta que teve a ousadia de perguntar a Deus exatamente quando o Messias viria. Porque o Antigo Testamento todo diz, ele virá e fundará uma nova sociedade, que anunciará o reino de Deus, e nós cristãos sabemos que isso é em 2 etapas, porque o próprio Jesus Cristo disse que aqueles que acreditassem nele voltariam na segunda vinda dele com glória e os anjos do céu com eles. Então ele próprio disse que estava fazendo uma primeira parte de um trabalho e a finalização seria numa segunda parte.
Ele diz que os judeus não admitem isso. Para os judeus, para o judaísmo, o Messias faria tudo de uma vez. Mas aí é o quê? Então, é não aceitar Jesus como Messias, porque então o que ele diz não vale nada. Então, se você não aceita, você pode achar o que você quiser. Agora, se você aceita, como no caso dele, que diz, por exemplo, que a maior parte dos cristãos do século XVIII, a elite intelectual dos cristãos do século XVIII rejeitaram a existência física de Jesus. Mas que os judeus jamais negaram. Legal, hein? Ele diz. Os judeus jamais negaram, porque nós temos fontes fidedignas, confiáveis, absolutamente idôneas, que falam dele e que dizem que ele veio e foi morto, foi supliciado. Então, nós temos as provas de que ele veio fisicamente. Agora, como era ele, o que é que fez e tal, isso é que nós não temos os detalhes. A discussão é essa. Já se pensa, entre os rabinos mais moderados, já se pensa em fazer isso a informação é dele, uma releitura, né, da figura de Jesus Cristo e da obra dele, né, porque houve muita paixão, muita emoção, né, logo no momento posterior à vinda dele e nos séculos depois até entre os próprios cristãos. Então, ele seria desejável, né, haver assim um sínodo de especialistas que incluísse quem tivesse capacidade para tal, que fizesse uma leitura o mais objetiva possível, o mais isenta possível do fenômeno Jesus Cristo. Eu acho isso maravilhoso, você encontrar num judeu professo, né, acadêmico, professor de história e que prefere sempre, ele diz, sempre me desculpem, perdoem vocês que são crentes, cristãos ou católicos, mas esse vídeo foi feito seguindo rigorosamente as diretrizes da pesquisa acadêmica. E aí você vê uma pessoa que toma essa posição, dizer, né, que quem negar a existência dele está completamente equivocado. É só ir lá e perguntar a ele quais são as fontes que eles não liberam assim com facilidade, não. Mas uma das coisas muito interessantes é quem crê, ou crê pela fé, simplesmente. Quer dizer, meu tataravô era católico, ou era evangélico, mas era cristão, meu bisavô e tal, meu pai me batizou e eu sigo a mesma linha, simplesmente por tradição, né? Existe muita gente, principalmente no nosso Nordeste, que crê pela tradição, né? Eu fui batizado, meus pais me batizaram, então eu também batizei meus filhos e sigo essa linha, né, da tradição, católicos tradicionais, no sentido realmente da palavra. E existem aqueles que se convencem bruscamente por um fato, às vezes completamente inusitado, né? Como em tudo e em todos os campos acontece isso. Por exemplo, nós vemos o Jacques Monod, Prêmio Nobel de Medicina em 1968, que ele começou um trabalho que durou 25 anos, e o objetivo dele era provar que a evolução é a única maneira de explicar a existência do universo, e quando chega na metade do livro, ele se depara com o fato de que existe uma lei biológica
chamada invariância reprodutiva, que garante que o ser que deriva de outro ser será sempre semelhante a esse ser. Isso é uma lei, quer dizer, se não for cumprida, será teratológico, será uma monstruosidade, ou será inferior. Terá pouco tempo de vida, será mais frágil, e não o que a evolução diz, que seria mais forte e geraria outra espécie, que no final das contas são essas que nós temos hoje. Quer dizer, é muito interessante, isso também acontece no cristianismo, foi o caso do mais conhecido e um dos que eu prezo mais, o de Vittorio Messori, que queria um dinheiro, pretendia dinheiro, e decidiu concorrer a um prêmio, fazer qualquer coisa que fosse uma novidade sobre Jesus. Então, por concorrer, o prêmio era muito alto, dado pela BBC de Londres, é feito todo ano, e às vezes se transforma em filme e faz grande sucesso, porque sempre, Jesus é sempre sucesso. Se você escreve um livro sobre Jesus, né, principalmente se você fizer alguma coisa como um dos últimos filmes que não passou no Brasil, porque a igreja pediu às autoridades que esse filme não fosse exibido no Brasil, mas o filme mostra Jesus e os apóstolos como um bando de gay. O grupo LGBT, um grupo de gays. E o filme foi rodado, foi feito e está por aí passando. Nós do Brasil não vimos. Ou então um filme, Je vous salue Marie, feito por um diretor francês, que, porque em francês a Ave Maria começa assim, né? Nós dizemos Ave Maria, cheia de graça. Em francês é Je vous salue Marie, né? Pleine of grâce. Então, aí o diretor pegou os versículos iniciais da Ave Maria, inclusive que são a saudação do anjo Gabriel, botou como título do filme, e aparece Jesus como sendo um bastardo, ou seja, Maria traiu ele com um centurião romano, com um militar romano jovem, já que que José já era idoso, e vai por aí. Então, é garantia de público, quer dizer, se você faz uma coisa dessa, quando o povo sabe que alguém fez uma coisa assim, a maioria vai assistir, vai ver, nem que seja por curiosidade. No nosso caso, e em outros países católicos, às vezes a autoridade eclesiástica, a CNBB, ou um cardeal influente, então não entra com recursos legais, simplesmente pede às autoridades civis que não permitam, porque não é uma obra de valor artístico, é uma obra que apenas ataca, né? E a nossa Constituição garante a liberdade religiosa, então seria, sim, uma ofensa, né, à Constituição. Mas o nosso escopo existem aqueles que recebem a fé, como nós, pela via tradicional, quer dizer, sempre se batizava na minha família e eu terminei. Você batizou a sua filha? Sim. Então, fui batizado, então também batizei. Mas com o tempo a gente começa a ter um pouco mais curiosidade, às vezes até por senso crítico. Quer dizer, a gente começa a perceber que o catecismo ensinado pela Igreja Católica, especificamente, eu não conheço profundamente o ensino catequético das igrejas cristãs, das outras igrejas, embora eu tivesse tido um grande amigo batista, da Igreja Batista, o Maurício, e ele era chefe dos catequistas da igreja dele, mas nunca entramos nesse pormenor. Ele falava sempre que ele era responsável pelo catecismo, mas na nossa Igreja Católica é alguma coisa tão elementar, tão simplificado, tão ingênuo, que você às vezes assim, peraí, eu estou crendo numa fábula? Eu estou acreditando numa fábula? Como o meu filho Micaelis,
uma noite lá em que eu fui, a Magda me levou para ficar com ele, conversando, e a gente gosta das tertúlias filosóficas. Quando eu vou para lá, a gente dorme bem tarde, e ele me fez a pergunta: pai, o senhor conhece bem mitologia, o senhor estudou, né, fez praticamente um curso universitário de mitologias e religiões comparadas, então é um assunto que o senhor tem bastante conhecimento, mitologia nórdica, mitologia suméria, mitologia caldaica, mitologia greco-romana, e o senhor não percebe que o cristianismo, o judo-cristianismo é mais uma dessas mitologias, porque a estruturação é a mesma. Não, meu filho, não é verdade. Acho que você pecou aí num detalhe. Cadê Orfeu? Onde está Mitra? Né? Não é a mesma coisa dizer onde está Buda. Os adeptos dele sabem onde ele foi enterrado. Quer dizer, existiu realmente, né? Então, há mais ou menos 500 anos atrás, existiu, ensinou, e sabem onde é que ele está, né? Zoroastro, sabe-se onde ele foi, também o Messias dos persas, também sabe-se onde foi enterrado o túmulo dele, né? Agora, Osíris, né? Então, é diferente você ver o personagem mítico ou lendário, ele não tem substância porque ele não existe, é uma ficção, foi uma criação, né? Na maioria dos casos não são lenda, são mito, porque existe uma diferença entre a lenda e o mito. A lenda se baseia num fato verdadeiro que é aumentado a cada vez que é contado, quer dizer, quem conta um conto aumenta um ponto. Então eu conto para você alguma coisa sobre o rei Arthur, e você aí se empolga, e quando você contar você já dá mais coisa ainda para ele, e ele aí vai termina sendo aquilo que são os romances da Távola Redonda, que são dos mais belos da literatura medieval. Assim também, segundo alguns, assim também são os mitos, os personagens. Por exemplo, Buda, os historiadores dizem, não fez tudo o que disseram que ele fez. Jesus não fez tudo o que disseram que ele fez. Foram profetas, foram pessoas notáveis, né? Foram mensageiros divinos, mas se construiu em torno dele, quer dizer, existe o personagem histórico existente e existe o personagem sagrado, né, no qual se crê. O Jesus da fé não seria o Jesus da história. Então essa é a preocupação dos sábios e dos eruditos, e, não, dos acadêmicos, mostrar para as pessoas que assim quiserem, que o Jesus da fé não é o mesmo Jesus da história. E aí, às vezes, eles nos dão dados preciosos, porque, como no caso nosso, né, as provas mais concludentes da existência histórica de Jesus estão no Talmud, que é judeu, né? Inclusive diz que o nome dele, pronunciado em aramaico, era Yeshu, não Yeshua. Esse A não existia, foi acrescentado por um rabino lá para ficar igual a Josué. E nesse caso, como já falamos para vocês, já mandamos um resumozinho, há uma diferença enorme, porque se o nome de Jesus for igual a de Josué, diz que ele é um mensageiro de Javé que veio para anunciar que Javé salvará o mundo. Se for Yeshu, sem o Aim final, então ele é o salvador do mundo. Detalhezinho pequenininho, né? Mas um determinado rabino percebeu isso e então generalizou-se a pronúncia de Yeshua ou Yeshua. Hoje você vê todo mundo pronunciando assim, inclusive
chique não dizer Jesus, você que não se traduz nomes, então chame ele pelo nome, Yeshua, mas não é Yeshua. O Talmud diz claramente, essa passagem, eu mandei Yeshua. E o livro do Rabino Jequiel, que é o que fala da traição de Maria, que Maria traiu José com um soldado romano, né, mas e nasceu o bastardo. Então, de qualquer maneira, que o que ele diz termina asseverando o nascimento de Jesus. Ou seja, como o Jonathan diz, né, a prova da existência física dele, os judeus oferecem, os judeus têm. Então, em vários lugares do Talmud, né, dizem que ele foi pregado num madeiro, e dizem isso porque não era costume entre os judeus fazer isto, né? Roma é que fazia, os judeus apedrejariam porque ele foi julgado, acusado de blasfêmia, porque ele se disse Deus, sendo homem se disse Deus, e Pilatos lavou as mãos, deixou, mas ele foi morto segundo a tradição romana, latina, e para a tradição romana, para a justiça romana, os piores criminosos eram pregados na cruz. Então, se o judaísmo, se as autoridades judaicas, se na época elas perderam, né? Tibério tirou, ou antes dele, o imperador anterior a ele, tirou dos judeus o poder de condenar à morte, porque era tanta gente condenada à morte, porque pegou um feixe de lenha no sábado, porque no sábado não podia se abaixar para pegar um feixe de lenha. A galinha fugiu do quintal, ele correu para pegar a galinha, então você fez um trabalho, não era para fazer isso. Então ele, vendo esses exageros, então tirou deles o poder de decretar a morte. Então quem decretou foi Pilatos, e aí a morte mais ignominiosa era a morte pela cruz, e o texto no Talmud diz claramente, né, que ele foi, Yeshua foi pregado no madeiro, e sob a acusação, ou a crença de vários rabinos, de que ele tinha um pacto com o coisa ruim, e por isso os milagres que ele fez, chegou a fazer vários milagres, mas tudo com as forças do mal. Era, portanto, um feiticeiro, um bruxo. Quer dizer, ao dizerem isso, automaticamente autenticam, porque foi escrito na época, né? Então, autenticam a vinda dele. Mas existe, eu acho que a maioria dos evangélicos, acho que assim como nós cristãos temos nossa maneira de estudar a Bíblia, né, de degustar a Bíblia, os evangélicos preferem acreditar nas profecias, que foi o método da época. Enquanto Jesus viveu, durante a vinda de Jesus, havia 60 candidatos a Messias, só naqueles anos que Jesus viveu. Durante 3 anos que ele pregou, também tinha 60 Messias dizendo, eu sou o Messias. Então, era muito comum, né? O messianismo era um movimento que dava muito Henri Cristo, tá? O que mais tinha era Henri Cristo. E aí, o que é que os apóstolos e o próprio Jesus vai fazer? Ele vai tentar provar aos judeus que ele é o Messias através das profecias. Os judeus, principalmente os primogênitos, e as autoridades judaicas, que era quem ele queria atingir, porque se ele atingisse as autoridades, não haveria o sacrifício da cruz, né? Porque tem dois... O Antigo Testamento descreve 2 tipos de Messias, um general vitorioso que esmaga os inimigos com facilidade
e domina a terra toda e será rei para sempre, né? Porque com ele está o braço de Deus. E outra profecia que mostra o pobre servo de Javé, né, que foi torturado, humilhado, maltratado e depois pregado no madeiro. Então, qual das duas profecias se cumpriria? Dependeria da decisão dos governantes hebraicos. Quer dizer, se eles estivessem no domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Semana da Paixão, quando Jesus foi para o templo, era o momento de decidir, mas ele já sabia que eles já tinham tramado a morte dele, Judas já tinha planejado vendê-lo por 30 moedas e tal, e tal, e tal. Mas quando ele foi para o templo, ele foi para dar a chance dos governantes, né, religiosos, que pesava mais, né, sobre a população do que o Herodes Antipas, que era o governante civil. E Pilatos aceitaria se dissesse que ele era o Messias. Para Pilatos não tinha problema nenhum. Então ele vai para Jerusalém, as multidões aclamando ele como, né, o Messias, o Filho de Deus, salve o Filho de Davi, hosana nas alturas, e ele em cima de um burrinho, né, e ele vai para o templo exatamente para ser recebido pelas autoridades religiosas. Ali, se ele fosse acolhido, supondo que as autoridades religiosas tivessem uma conversão repentina e o aceitassem, elas o conduziriam até o interior do templo, né, e ele sentaria na Shekinah, que tinha um lugar abaulado entre os dois querubins, tinha um assento feito, que era exatamente para o Messias sentar quando ele viesse. Seria o trono dele, seria a Shekinah. E aí não haveria crucificação, não haveria paixão de Cristo, ele redimiria o mundo, Deus sabe lá de que maneira, simplesmente ali, sentado na Shekinah, com todas as autoridades religiosas, com o povo lá fora do templo aclamando ele. Seria uma festa, seria a redenção do mundo por uma festa. Esse seria o cumprimento da profecia e dos salmos de Davi, né, que falam que Deus destruirá todos os teus inimigos, tu os esmagarás como se fossem vasos de barro. Então, se cumpriria essa, mas ele já sabia que não seria. Foi porque estava escrito, né, o homem, a humanidade recebeu essa chance, assim como Adão e Eva, no mito, receberam a chance de obedecer a Javé ou duvidar dele e obedecer à serpente. Era um momento decisivo para a história da humanidade, e aí eles rejeitaram ele, né, dizendo a ele que mandasse aquela multidão calar a boca, porque estão dizendo hosana ao filho de Davi. Hosana quer dizer glória no mais alto dos céus. Então, dizer glória no mais alto dos céus ao filho de Davi era praticamente dizer que ele era Deus, porque quem recebe glória no mais alto dos céus é Deus, é a divindade suprema. Então mandaram que eles blasfemam, manda que eles calem a boca. E aí ele responde que se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas ali ficou decidido, ali foi oficialmente o momento, né, em que se decidiu qual das duas profecias seria feita. Porque é naquela semana que ele vai celebrar a Páscoa na data dos Essênios, que era uma data diferente, a Páscoa judaica seria celebrada no sábado. Por isso José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres piedosas tiraram ele da cruz às pressas na tarde da sexta-feira para fazer tudo e botar ele no sepulcro. A Arimateia comprou o Monte Calvário, né, para tirar ele da cruz e botar logo que lá tinha um sepulcro novo, para fazerem tudo
antes das 5 horas do sábado, porque se pegassem no defunto, se tocassem num defunto no sábado, não participaria da Páscoa. Então Arimateia, como tinha muito dinheiro, então foi lá para Pilatos, pediu com ele e Nicodemos, provavelmente Lázaro estava presente, foram pedir o corpo de Jesus e comprar o Monte Calvário, porque fizeram tudo às pressas, por isso que as santas mulheres foram no sábado, depois de passar o dia da Páscoa judaica, que era o sábado, no domingo de madrugada elas foram lá para poder complementar o processo de mumificação ou embalsamamento, que era um processo que fazia com que o corpo ficasse durante muito tempo sem cheirar mal. Ficava um processo com resinas, essências, bálsamos, né? Que o corpo ficava com bom odor durante muito tempo e mantinha, né, o sangue que a pessoa, como no caso dele, né, um torturado, uma pessoa que sofreu demais, que sangrou demais, né, e eles acreditavam assim, quem morreu sangrando, o sangue, uma parte desse sangue, a maior parte que você puder, tem que ficar sobre a pele. Isso segundo deles. Então, esse processo teria que ser completado. O que elas fizeram, ele morreu sexta-feira, meio-dia. Então, de meio-dia até as 4h59, eles teriam que fazer tudo isso, que era para poder participar da Páscoa judaica, porque eles já tinham participado da Páscoa com ele no salão do pai de João Marcos, no cenáculo, né, que comportava 200 pessoas. Então, a metodologia de Jesus foi se apresentar citando as profecias. Porque a plateia dele era os judeus. E os judeus conheciam o Antigo Testamento, como eu disse, principalmente os primogênitos e a classe dominante. Então, se eles aceitassem, mas não aceitaram. E nem mesmo a profecia de Daniel, que a profecia de Daniel, ela dá aqui uma Bíblia mais antiga que eu tenho, não é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia mais antiga, mas no capítulo em que se fala da profecia de 70 semanas de Daniel, a explicação diz que há 70 semanas, versículo 17 a 19, designa claramente e até com exatidão os anos que vão da destruição de Jerusalém, 587 AC, até o decreto de Ciro para a reconstrução do templo, 538. Então, é uma profecia que, segundo nós católicos, né, ela fala de 3 fatos históricos muito importantes, que é o decreto de Ciro libertando os judeus e dando ouro e prata e tudo para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo, a morte do sacerdote Onias, que era o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e a vinda do Messias, que aí, devido a certas incongruências entre a profecia e a história, pega ou o nascimento ou o batismo dele. Dependendo da contagem, mas vai pegar exatamente ele. Aí fica difícil você dizer que Jesus não é o Messias. Porque se Daniel é um profeta da estatura que judeus e cristãos consideram que é. Né? E se ele recebe uma profecia, ele diz ali, escreve a profecia, depois ele próprio interpreta.
mas como ele não conhecia a história que ia vir depois, e a profecia é justamente quando o Messias virá, então os modernos historiadores e exegetas então fazem os cálculos, e aí o que acontece? A profecia dele vai da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, depois o decreto da reconstrução de Jerusalém por Ciro o Persa, depois a morte de um ungido santo, que era o sacerdote Onias, que era o sumo sacerdote judeu, mas era da ordem de Melquisedeque, e finalmente aí eles dizem, de acordo com isso ou de acordo com aquilo, você pode calcular, e a profecia vai dar ou o ano de nascimento ou o ano em que Jesus começa a vida pública dele pelo batismo no Jordão. Querer mais exatidão do que isso é querer demais. Outra profecia eles tinham tudo isso e sabiam tudo isso, então a gente fica assim perplexo de saber que a classe sacerdotal, né, os peritos, né, na Bíblia não viram ali, né, com tanta clareza como estava se cumprindo em outra profecia, o da estátua, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, ficou impressionado com esse sonho, numa situação semelhante à do faraó do Egito, que sonhou com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e no sonho ele viu uma estátua de braços cruzados, em pé. A cabeça da estátua era de ouro, o torso e os braços de prata, o ventre de bronze, as coxas e pernas de ferro, e os pés eram metade ferro, metade barro. E aí Daniel é quem vai interpretar, o rei pede aos sábios para interpretarem, eles não conseguem, e aí Daniel pede audiência ao rei e diz que Deus permitiu que o rei soubesse o que é que vai acontecer. E aí diz que a estátua a cabeça de ouro é o Império Neobabilônico, sob o qual Daniel está ali como servo. O rei, por causa da interpretação dessa profecia, promove ele a governador da cidade da Babilônia, né? Porque tinha prometido que quem interpretasse a profecia ele cobriria de honras e poder. Então, cabeça, o Império Neobabilônico, com Nabucodonosor à frente, os braços e os ombros de prata, o Império Medo-Persa, que teve Ciro, Dario, né? A barriga de bronze, o Império de Alexandre, que um conquista o outro. Quer dizer, Nabucodonosor foi conquistado pelos persas, os persas foram conquistados por Alexandre, e vai perdendo em dignidade. O metal, né, do ouro vai perdendo em dignidade, mas isso a gente não vai comentar agora. E aí as pernas e as coxas, quer dizer, quem foi que conquistou o Império de Alexandre? Os romanos. Seria Roma, né? Um império onde a lei era que nem nos hebreus no tempo de Moisés. A lei era férrea, né? Tudo era a lei. Ficou célebre porque o Brasil, e parece que assim a maior parte das nações, quando se constituíram como nações independentes, fizeram seu código de leis baseado no direito romano. E aí diz claramente que o Messias, aí veio uma pedrinha, o rei estava olhando essa estátua, quando uma pedrinha se solta da montanha e vem rolando, e à medida que vem rolando ela vem crescendo, e aí ela bate onde? Nos pés da estátua. Como os pés era argila misturada com ferro, né, a pedra bate, esbagaça a argila e a estátua cai fragorosamente. E aí ele coloca a pedra como sendo o Messias, né, cujo
poder vem de cima, e a rocha era um símbolo de Deus, um símbolo por excelência, que Jesus aplica a Pedro e por isso dá a ele a chefia da igreja. Tu és pedra, né? A rocha de Israel é um dos títulos preferidos, né? Deus é meu rochedo, nele eu confio. Então, quer dizer, ele nasceria no Império Romano, que veio de 65 a.C. até 476. Bom, não há outro personagem nesse período que tenha feito a revolução que Jesus fez. Se você pegar só essa profecia de Daniel, você já tem que ele nascerá no Império Romano. Que depois de aí Daniel diz, quando interpreta para o rei, né, ele diz que depois nunca mais haverá outro império semelhante a esses tão grandes, tão poderosos, tão faustosos, porque o império do Messias não permitirá que nenhum outro homem seja cabeça da humanidade. Por quê? Muito simples. Os imperadores romanos perseguiam os cristãos por um motivo semelhante ao dos sumos sacerdotes judeus. Quer dizer, estava em perigo os sumos sacerdotes, porque se Jesus introduz outro sacerdócio e outro culto, e o templo passa a não ter importância, porque cada casa passa a ser um templo, na verdade o templo passa a ser o coração, né? Então eles têm medo de perder o lugarzinho deles. E o imperador romano, todo o poder dele se baseava na divindade, no culto ao imperador. Era uma das divindades olímpicas. Então, fosse quem fosse, seria automaticamente, uma vez tornado imperador romano, estava inserido no panteão de divindades romanas. E aí as estátuas deles eram colocadas nas cidades, e o cidadão tinha a obrigação de cultuar, e a criança era educada para, quando sentisse esse desejo de coração, pegar a oferenda, levar e chegar lá, botar no pedestal da estátua. E como é que eles viram que na verdade estava surgindo um homem que tinha mesmo as características de um Deus? E aí como é que ia ser? Quer dizer, quando a elite romana, filósofos, eruditos, né, quando eles começassem a tomar conhecimento de quem era Jesus, como ele agia e o que é que ele propunha, e comparasse com o imperador romano não resistiria. E foi o que aconteceu. Quem destruiu o Império Romano não foram os bárbaros. Os bárbaros fizeram o acabamento, mas quem destruiu o Império Romano foi o cristianismo. Porque ao comparar a figura de Cristo com a figura do imperador, não tinha nenhum imperador que ficasse de pé, né? Que era um homem cheio de vícios, né? Em suma, enquanto que a figura de Jesus Cristo era descrita mesmo como uma divindade cheia de perfeição. E por isso morriam os cristãos da Era dos Mártires, porque se negavam a prestar culto ao imperador, porque só prestavam culto a Jesus Cristo. Então foi isso, foi corroendo o Império Romano, porque antes os soldados romanos saíam para conquistar outros países e morrer pelo seu imperador, por Roma, né? Quando começou essa ideia a se espalhar de que o imperador não era assim tão divino, aí essa motivação foi cedendo, essa motivação foi se perdendo, né? Primeiro a elite, quem começou a perceber isso logo no início foram os eruditos, né? Começaram a ver que tantos deuses, quer dizer, caiu tudo, caiu a religião greco-latina e o imperador e tudo, quer dizer, todo aquele panteão caiu, porque os deuses eram cheios de vícios, né? Eram seres extremamente humanos, caprichosos, e quando descreviam para eles o que era esse homem, esse profeta Galileu,
que os seguidores dele eram chamados de cristãos, aí eles queriam saber mais. Queriam saber quem era, como é que era e os detalhes. E por isso Pedro e Paulo foram para Roma. Porque sendo a sede do império, se eles conseguissem convencer a elite governamental de que agora veio, na verdade, o verdadeiro imperador do universo, aí, se o próprio imperador aceitasse isso, o império não seria destruído. Como Constantino, reconhecendo isso, ele oficializou o culto cristão e construiu a primeira basílica de Cristo, cristã. Quer dizer, foi esperto. Então, ao invés de teimar se fazendo de Deus, assinou um decreto em 312, tornando a religião cristã permitida. Antes, ser cristão era um crime, punido com a fogueira, a cruz, os gladiadores, os leões, né? Então ele faz o Édito de Tolerância, pelo qual você não pode mais denunciar um cristão só porque ele é cristão, porque ele adora Jesus Cristo. Então, primeiro ele faz isso, e no segundo edito ele coloca a religião cristã católica, aí especificamente os católicos, que aí já havia diferenças de doutrina, graças a ele, porque ele, bom, já que no meu império a maioria é cristão, então eu tenho que entender o que é o cristianismo para poder governar esse povo. Aí ele fez um concílio para poder explicarem a ele, né, o que era o cristianismo, a nova religião que tinha conquistado o império dele todo, e para poder também assimilar, ou seja, as correntes divergentes teriam que convergir para uma só, e essa uma só seria, vamos dizer assim, partilharia o governo com ele. Aí ficou estabelecido que a que tinha o maior número de verdades, vamos dizer assim, para ser objetivos, era a católica. Ele então permitiu que os outros cristãos continuassem vivendo os seus cristianismos como quisessem, os arianos, tal, mas deu privilégios aos católicos, porque a maioria das doutrinas, todas, quando eram arrumadinhas, convergiam para uma só, que se chamaram católicos universais, porque era a fé do império de modo geral. Aí ele abriu mão dessa história do imperador ser divino, se converteu. A mãe dele, Santa Helena, é muito responsável pela conversão dele, e aí disse, então, se o imperador, segundo o dito do Evangelho, né, todo poder vem do alto e em nome de Deus é exercido. Então, se esse Deus me deu esse poder todo, eu tenho que dar alguma coisa a ele, pelo menos para honrá-lo, já que ele me deu. O Império Romano era uma coisa gigantesca. Aí ele construiu a primeira catedral de São Pedro, em Roma, que agora só existe nos desenhos, porque a segunda, que é a atual, é muito diferente dela. E construiu para ali ele e todos os romanos irem honrar Jesus Cristo. Então, qualquer um que tivesse feito isso antes, quer dizer, o império, o que é que fez? Cresceu. Essa combinação do Papa, que era o bispo de Roma, né, passou aí, entre as controvérsias que aconteceu no encontro que Constantino promoveu, né, entre os debates, ficou claro que o bispo de Roma era herdeiro de Pedro, portanto era sucessor de Jesus Cristo, isso ficou claro ali, e assim definiu-se uma série de coisas, as coisas ficaram bem arrumadas. Até o ano 400 terminou-se de arrumar, do ano 313 até o ano 400 formou-se o todo da doutrina. Beleza, pronto, ele ficou numa boa. Então, quando os bárbaros quiseram ficar com os territórios deles, ele já
não afetava mais ele, porque cada tribo bárbara já tinha tanto terreno, tanto território, que já tinha sido acomodado. Os povos bárbaros tinham sido acomodados, cada um ficou onde tinha sido acomodado nessa época mediana, de meio hostil entre bárbaros e romanos. Então cada um ficou, os visigodos e godos ficaram na Espanha e Portugal, os francos na França, os bretões na Inglaterra, né, os latinos na Itália, e assim cada um ficou originando os estados modernos, que a partir daí aqueles povos foram e com a igreja como principal motor e promotor da civilização. Então o Papa teve que tomar aquela decisão histórica, subordinaria os bárbaros aos costumes romanos, continuando assim a civilização greco-romana, ou subordinaria os romanos aos bárbaros, acabando com a antiguidade clássica e criando um novo estado de coisas, que era os reinos bárbaros, portanto a Idade Média. O Papa não duvidou, porque os escritores como Juvenal e outros já tinham dito que Roma era uma imensa latrina. Devia estar ainda pior do que Brasília. Então o que é que o Papa fez? Então eu tenho agora uma chance de pegar um povo que tem uma cultura sadia, né, em que um homem dá a palavra e por causa daquela palavra que ele deu, ele é capaz de morrer, né, enquanto que os nobres assinavam documentos e depois tentavam burlar esses documentos que eles próprios assinavam. Em suma, ele criou uma civilização que materialmente era muito inferior à civilização romana, mas que espiritualmente foi a base e o alicerce do nosso cristianismo. E aí foi expandindo cada vez mais, e se tornou o mundo cristão, como a biblioteca Time Life, né, da editora Life, diz. Acho lindo a definição. Eles começam a falar Idade Média. Eles começam a falar assim, a Idade Média foi um grande mosteiro. A Europa toda cristã, os povos todos crentes em Jesus Cristo, né, sob um governo, um imperador civil, e ajudado pelo Papa de Roma, quando o equilíbrio entre os dois era o ideal, então o povo se beneficiava. Quando o Papa e o rei não estavam de acordo, aí era ruim, e aí viveu-se daí exatamente 1000 anos. De 313, quando Constantino tornou o catolicismo a religião oficial do Império, e só quem podia ser funcionário público era quem fosse católico, porque ele tinha certeza que era honesto, que estaria com uma pessoa honesta no cargo, até 1313, quando foi queimado vivo Jacques de Molay e 14 cavaleiros templários, dando origem à vingança da maçonaria contra a Igreja Católica, que aí dura até hoje. Foram 1000 anos. Eu acho que assim, o milênio onde o rei foi Jesus, porque nada se fazia sem o sim do Papa. Então, isso constitui o que a gente chama o quinto evangelho. Você falou recentemente na Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então até agora a gente só tinha falado em 4 evangelhos, mas a tradição católica diz, a partir do momento em que se constituiu a igreja, então ela começa a fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia, e é como se estivesse escrevendo no quinto evangelho. Os milagres, as aparições milagrosas, as curas fantásticas e tudo isso.
nossa fé, a nossa rocha. Muito bem, então ficamos da profecia do Nabucodonosor, que foi a que eu tinha prometido que hoje a gente tocaria nela, e ninguém é obrigado a crer, graças a Deus, aqui pelo menos, né? Não, lá para o lugar da Síria e Jordânia, por lá ainda existe perseguição, intolerância, mas aqui não. O ideal seria que todos, na era de Constantino, voltassem e todos pudessem praticar a sua religião sem inibição. Rezemos para que isso aconteça. Amém.